Uma alegria poder estar aqui, um prazer estar nesta casa de oração. É um privilégio ter esta oportunidade para ministrar a palavra. Quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Jean, que carinhosamente me formulou o convite para estar aqui. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seu ministério. E também quero agradecer a Deus pela vida de todos os crentes pentecostais que aqui vieram. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos no nome de Jesus. Os irmãos ficaram preocupados, me perdoe do horário, tive que trabalhar até 18h30. A minha colaboradora deu uma atrasada e não podia fechar a minha loja. Eu tenho uma loja no shopping da cidade, se fechar, R$200 de multa. Mas Jesus deu graça, estamos aqui. Os irmãos nos perdoem e creio que nada é por um acaso. Quando o profeta Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, o que foi que aconteceu? A jumenta empacou. Porque tinha um anjo na frente que dizia: se prosseguir, a espada vai descer. Deus então abre a boca da jumenta para repreender o profeta desobediente. E a jumenta diz para ele: se prosseguirmos, tem um anjo ali, com uma espada de fogo desembainhada nas mãos. Às vezes, uma jumenta empaca na nossa vida para Deus nos dar um grande livramento. O que é uma jumenta que empaca? Um pneu do carro que furou. Aí você chegou atrasado no seu destino. Porque se você não furasse o pneu, poderia ter sofrido um acidente. Mas Deus, que vê o futuro e sabe de todas as coisas, sempre nos dá o livramento. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao versículo de número 24. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao versículo 24. Está escrito assim: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temei os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança?
Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e este o Senhor amou. Amém. Pode fechar a sua Bíblia, pode se sentar e abra o seu coração. Nesta noite eu quero pregar sobre lições na morte da criança. Nos dias em que nós estamos vivendo, em muitos lugares que eu tenho pregado, eu tenho ouvido muitas pessoas dizer: se Deus não abrir o mar, nós vamos passar por cima dele. Se não tiver portas, Deus vai abrir uma porta até mesmo onde não tem parede. Se não tiver dinheiro, Deus vai fazer aparecer dinheiro até mesmo onde não tem. Faixas na frente das igrejas dizem: aqui o impossível se torna possível. E eu fiquei analisando. E quando realmente o impossível é impossível, o que fazer? E quando o diagnóstico é implacável? E quando o câncer não vai embora? E quando o casamento não é restaurado? E quando o morto não ressuscita? E quando receber o não do patrão, o que fazer? Parece que muitas igrejas desses últimos dias se tornou simplesmente um lugar de você barganhar com Deus. Se tornou simplesmente um lugar de você fazer trocas com Deus. Só que a nossa realidade é outra. Porque ser crente não é ter uma vida no mar de rosas. Ser crente não é viver dentro de uma redoma de vidros. Ser crente não é estar dentro de um carro blindado. Ser crente não é estar dentro de uma bolha de proteção. Ser crente não é viver em um parque de diversões. Ser crente é passar por lutas. Ser crente é passar por provações. Ser crente é enfrentar perseguições. Ser crente é viver as intempéries nesta vida. Só que nós temos um diferencial. Nós passamos por lutas, só que nós não passamos sozinhos. Nós temos um amigo que sempre estará conosco, o Consolador amado chamado Espírito Santo, que sempre vai nos ajudar, sempre vai nos fortificar, sempre vai nos fortalecer, sempre vai nos dar a vitória. E eu sinto a presença dele aqui nesta casa. Responda para você mesmo: o que exige mais fé é você conviver com uma enfermidade e ter que orar a Deus todos os dias, pedindo para Deus arrancar de você esta enfermidade, ou então Deus arrancar de você esta enfermidade e você nunca mais ficar doente, e você nunca mais ter que orar por causa de enfermidade. Responda para você mesmo: o que exige mais fé é você ficar desempregado 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente você ver a bondade, a graça, a misericórdia, a provisão de Deus batendo na porta da sua casa todos os dias. Ou Deus então lhe abrir uma porta e você nunca mais ficar desempregado, e você nunca mais ter que orar por causa de emprego. Responda para você mesmo: o que exige mais fé é você passar por lutas, dificuldades, tribulações, perseguições, e você ter que colocar o seu relógio para despertar 3 horas da madrugada, para você se levantar e falar a sós com Deus. Ou Deus então arrancar esta luta
e você nunca mais ter luta, e você nunca mais ter que orar por causa de luta, responda para você mesmo: o que exige mais fé? Nós, infelizmente, estamos vivendo a dimensão menor da fé. Venha para cá que tudo dá certo. Venha para cá que tudo acontece. Venha para cá que tudo realiza. Só que a nossa realidade é outra. E nós que estamos aqui nesse culto de domingo, nós temos que aprender a conviver com dificuldades. Porque quando você aprende a conviver com situações adversas, Jesus Cristo é glorificado na sua vida. Jesus Cristo é glorificado na sua história. Jesus Cristo é glorificado no seu ministério. O texto que nós acabamos de ler está falando de um rei, está falando de um homem que é segundo o coração de Deus, está falando de um homem que o filho que Betseba dera luz a ele adoeceu. Esse rei se humilha, pastor, rasga suas vestes, coloca sua boca no pó. O ancião da casa chega até ele e diz: vem, levanta e come pão. E ele diz: não mexe comigo. E ele fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E o profeta Natã havia entregado a profecia dizendo: a criança não vai viver, a criança vai morrer. E ele chora, ele clama, ele implora. E na noite do 7º dia, a criança morre. E alguém diz: eu não vou dar a notícia, porque enquanto a criança estava viva, o rei já estava mal. Já imaginou se ficar sabendo que a criança morreu? E ele observa que todos eles sabemos bem o que estavam falando baixinho dentro do palácio. Os tênis de corrida que te dão E ele aquela diz: força para treinar. a criança Nossos morreu. clientes dizem que o E Spotify alguém é diz: parte essencial de sua a rotina. criança São mais morreu. momentos para eles ouvirem e verem Eu os estou falando anúncios de um da sua homem que marca. quando Saiba como o recebe essa Spotify pode notícia, agregar mais a seu se mix em levanta, ads.spotify.com. toma um banho, se unge, Ouça troca sem parar suas as vestes, músicas que você adora. entra na casa Leve do suas Senhor e playlists o pra adora. qualquer lugar com o modo offline Pede e pão toque pra aquele comer som e que come não pão. sai da sua No cabeça. Recarga Pay. Quantas Olha vezes para quiser. Batseba e consola ela. Deita-se com ela. Tem um filho com ela. E coloca o nome dele de Salomão. E este, a Bíblia diz, o Senhor amou. A primeira lição que eu vejo na morte da criança é que quando esse menino morre, Davi encara uma realidade. Davi não mascara a realidade. Davi encara a realidade. A criança morreu, morreu Davi. Então eu vou me levantar. Eu vou tomar um banho. Eu vou me ungir. Eu vou trocar as minhas vestes. Eu vou entrar na casa do Senhor e adorá-lo. O que está faltando em nosso meio? O que está faltando em nossos cultos? O que está faltando em nossa vida? É nós encararmos a realidade que estamos vivendo. Que bom seria se você não estivesse passando por esta luta, mas você está. Que bom seria se você não estivesse passando por esta prova, mas você está. Que bom seria se o problema não estivesse batendo na porta da sua casa, mas ele está. Nós que estamos aqui, só seremos pessoas vitoriosas em todas as áreas da nossa vida, se encararmos a realidade que estamos vivendo. Deus nesta noite está falando para cada um de nós: encare a realidade da sua vida, encare a realidade do seu dia a dia. Não abaixe a cabeça, não aceite a derrota, não se curve unicamente para o Deus Todo-Poderoso, mas aqui na terra sempre de pé, encare a realidade, porque é nesta realidade que Deus vai te dar um escape,
É nesta realidade que Deus vai te dar uma saída. É nesta realidade que Deus vai lhe abrir uma porta. Deixa eu ver se tem crente valente aqui nessa igreja, que vai sair deste culto hoje para encarar a realidade do dia a dia. Se tem crente valente aqui nesta casa, levante a mão direita para o céu. Quem tem glória, diga glória. Isso, quem tem aleluia, diga aleluia para ele aí. Aleluia. Existem algumas igrejas por aí em nossos dias que parece que quando a gente está dentro dela, parece que a gente não está no culto. Parece que a gente está numa Disneylândia espiritual. Porque parece que ninguém sofre. Parece que ninguém passa por lutas. Parece que ninguém tem problemas. Só que a nossa realidade é outra. O diabo não está brincando de ser diabo. Os demônios não estão brincando de serem demônios. Ouça, o mundo espiritual não é estático. O mundo espiritual é dinâmico. Por quê? A maneira que o diabo te atacou ontem não é a maneira que ele vai te atacar hoje. A maneira que o diabo está te atacando hoje não é a maneira que ele vai te atacar amanhã. Porque o mundo espiritual não é estático. O mundo espiritual é dinâmico. Mas ainda que Satanás mude as suas estratégias, ele nunca vai prevalecer. Sabe por quê? 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então Deus está te dizendo mais uma vez: encare a realidade da sua vida. Pastor, eu estou sofrendo, encare esta realidade. Pastor, estou passando por lutas, encare esta realidade. Pastor, eu fui traído, encare esta realidade. Porque é nesta realidade, Jó, que Deus vai virar o seu cativeiro. É nesta realidade que Deus vai mudar esta circunstância. É nesta realidade que Deus vai enxugar as suas lágrimas. Só quem está sentindo a presença dele aqui nesta casa, isso dá mais um glória, dá mais um glória, dá mais um glória. Aleluia. A segunda lição que eu vejo na morte dessa criança é que quando o menino morre, Davi, pastor, ele entra na casa do Senhor e o adora. O menino havia acabado de morrer. E ao invés de Davi murmurar, reclamar, blasfemar, dizer palavrões, que era comum que um homem faria, ele faz o contrário. Ele entra na casa do Senhor e o adora. O culto fúnebre estava sendo realizado. E Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. Davi estava dizendo: a minha adoração em qualquer circunstância da vida, a minha adoração quebra limites, a minha adoração ultrapassa barreiras. Eu sou legítimo adorador. Deus está procurando legítimos adoradores, homens e mulheres que adorem a Ele em qualquer circunstância da vida. Se você está sofrendo, adore. Se você recebeu um não do patrão, adore. Se você está atravessando um pântano, adore. Se o vento contrário está tentando te assolar, adore. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, adore. Se você está vivendo um casamento fragmentado, adore. Se você descobriu que o seu cônjuge está te traindo, uma coisa que você imaginava que nunca ia acontecer, adore. Se você descobriu que o seu filho entrou por caminhos que você pensava que ele nunca ia entrar, adore. Deus está procurando
legítimos adoradores, homens e mulheres que adorem a Ele em qualquer circunstância da vida. Sabe por quê? Adorar a Deus enquanto tudo vai bem na vida é muito fácil. Adorar a Deus quando você tem casa própria, quando você tem carro novo, quando você tem um belo emprego, quando você tem uma conta bancária gorda, quando o seu casamento está tudo bem, quando os seus filhos estão com saúde, é muito fácil. Mas tem alguém que entrou aqui, que Deus está sinalizando em meu coração, que não está tendo esse mesmo privilégio. Tem alguém que entrou aqui, que Deus está falando comigo, que esta pessoa está passando pelo vale da sombra da morte, só que Deus trouxe você nesta noite profética para te dizer: não importa a luta que você está passando, não importa o vale que você está atravessando, e não importa o sofrimento que está tentando te assolar, mas o que importa, crente, é que o segredo da sua vitória está em você adorar a Deus no meio da luta. O segredo da sua vitória é você adorar a Deus no meio da tempestade. O segredo da sua vitória é você adorar a Deus no meio das perdas. Então encontre o coração de Deus no meio da dor, porque hoje é uma noite que Ele marcou para assinar a sua vitória. Só quem crê que hoje Ele assina a sua vitória, então adore, adore, isso, adora. Deus está procurando legítimos adoradores, homens e mulheres que adorem a Ele em qualquer circunstância da vida. Sabe por quê? A palavra adoração no original do hebraico, em uma das suas definições, significa estar em sintonia. Deus, Ele quer que você esteja em sintonia com Ele 24 horas por dia. Uma vez perguntaram para Dwight Moody qual é o seu segredo de você conseguir conduzir milhões de almas aos pés de Cristo. Você é um homem que ora 10 horas por dia? Moody sabiamente respondeu para aquele homem: eu não oro 10 minutos por dia, só que também não fico 10 minutos por dia sem orar. A sintonia dele com Deus era 24 horas. A conexão, a ligação dele com Deus era 24 horas. O legítimo adorador tem que andar com os pés aqui na terra, mas o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos tem que estarem conectados, ligados, sintonizados no trono da graça. Deixa eu ver quem é que está em sintonia com Deus aqui. Deixa eu ver quem é que está ligado em Deus aqui. Isso, só quem está em conexão com Ele. Dão glória, dão glória, dão glória. Aleluia. O diabo, sabendo que há poder na adoração da igreja, nesses últimos dias, ele tem lutado com unhas e dentes para tentar colocar uma frieza espiritual em nosso meio. Há 22 anos atrás, Jesus Cristo me libertou do tráfico, do crack, da maconha, da cocaína, me tirou das rodas de capoeira. Joguei 7 anos no grupo Abadá, que é o maior grupo do mundo, e joguei mais 8 anos no grupo Muzenza, segundo maior grupo do mundo. No grupo Muzenza virei professor de uma academia com 48 alunos. Mas Jesus Cristo entrou na minha vida. Já são 22 anos, pastor Jean, de caminhada. E eu tenho observado nesses últimos dias uma frieza espiritual tomando conta das igrejas. O diabo, sabendo que há poder na nossa adoração, tem tentado calar a nossa voz, tem tentado amordaçar os nossos lábios, e tem usado pessoas até mesmo no nosso meio para tentar calar a nossa voz. Esses dias atrás preguei numa igreja pentecostal. Terminou o culto, o irmão no
portão olhou e disse assim: ô pregador, para que gritar desse jeito? Deus não é surdo. Eu olhei para ele: Deus não é surdo, colega? Então responda para mim o que ele disse em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim. A palavra clamar no original do hebraico significa gritar em alta voz. Gritar em alta voz. Outro dia preguei numa linda igreja, termina o culto, outro rapaz perturbado olhou nos meus olhos, estava com a banquinha da misericórdia lá fora. Gostei do assunto, mas não gostei de uma coisa que você fez. Por que você não gostou, irmão? 1 hora de pregação pediu para no mínimo umas 20 vezes a igreja dar glória a Deus, a igreja adorar a Deus. Isso não é necessário, pregador. Eu olhei para ele e disse: colega, com todo respeito, é necessário sim. Sabe por quê? A chamada que eu recebi de Deus é conduzir a igreja a glorificar a Ele. A chamada que eu recebi de Deus é conduzir a igreja a adorar a Ele. Aí aquele homem, pastor, cheio de arrogância, olhou e disse: mas você tem base bíblica? Eu falei: tenho. Me diga. Salmo 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua majestade. Aquele homem arrogante ainda olhou e disse: isso não satura a minha pergunta, eu quero outra base bíblica. Eu falei: então pega Salmo 29, versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo cada um diz glória. Aí ele ficou em silêncio. Eu falei: quer mais uma? Romanos capítulo 4, versículo 20. E Abraão, não duvidando por incredulidade da promessa de Deus, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aí ele ficou em silêncio, assustado. Eu olhei para a cara dele e disse: essa aqui agora é para você, rapaz. Atos capítulo 12, versículo 23. E o anjo do Senhor feriu a Herodes, por este não ter dado glória a Deus, e morreu comido de bicho. Eu olhei para ele e disse: você quer morrer comido de bicho? Ele disse: não. Então abra a boca e diga glória. Abra a boca e diga glória. Não deixe o diabo calar a sua voz. Deixa eu ver quem é que vem aqui para glorificar. Isso, glorifique. Glorifica. O menino morreu, crente. E Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. Olha o poder da adoração. Os maiores macumbeiros e feiticeiros do planeta Terra, hoje, eles estão localizados no continente africano, em um país chamado Gana, na sua capital chamada Volta. Mas os maiores bruxos e bruxas estão nos Estados Unidos. Macumbeiro e feiticeiro, África. Bruxo e bruxa, Estados Unidos. Alguns anos atrás, eu estava lendo um artigo de um bruxo lá dos Estados Unidos. Sabe o que foi que ele disse? Que as igrejas que mais incomodam eles não são as igrejas silenciosas. As igrejas que mais incomodam eles são as igrejas barulhentas. São as igrejas que dizem glória a Deus. São as igrejas que dizem aleluia. São as igrejas que falam em línguas. São as igrejas que adoram o nome do Senhor. O bruxo disse no artigo que quando eles estão fazendo um trabalho perto de uma igreja barulhenta, os guias são paralisados. Os guias são neutralizados e não conseguem descer no trabalho deles. E quando eu estava lendo aquilo, eu dei glória a Deus misturado com aleluia. Sabe por quê? Há poder no barulho da igreja.
Há poder na adoração da igreja. Enquanto você está adorando a Deus aqui nesse domingo, os demônios que queriam acabar com a sua vida estão sendo paralisados. Enquanto você adora a Deus aqui, os demônios que queriam destruir a sua casa estão sendo neutralizados. Então quem é que pode paralisar os demônios? Quem é que pode neutralizar os demônios? Isso, adore, crente. Isso, adore, crente. Oh, aleluia! A criança morre e ele entra na casa do Senhor e o adora. Davi estava dizendo: eu adoro meu Deus em qualquer circunstância da vida. Olhe para este crente que está do seu lado e diga para ele: adore o teu Deus em qualquer circunstância. Isso, diga para ela: adora o teu Deus em qualquer circunstância. Terceira lição que eu vejo na morte dessa criança é que quando Davi morre, que quando o menino morre, Davi pede pão para comer e come pão. Davi ficou 7 dias de jejum, perdeu vitamina, perdeu proteínas, estava fraco, fragilizado, debilitado, combalido, e ele disse: eu tenho que me alimentar, eu tenho que me nutrir, eu tenho que recompor as energias que eu perdi, eu tenho que comer pão. Por quê? Porque eu sou rei de um reino. Existe um reino que precisa de mim. Existe um povo que precisa de mim. Existem pessoas, pastor, que precisam de mim. E eu tenho que comer pão. Porque quem come pão se prepara para o futuro. Eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo como meu único Salvador, eu ficava o dia todo trancado no quarto da casa, lendo a Bíblia. Meus irmãos me chamavam de louco, minhas irmãs me chamavam de fanático. Em um momento inusitado na sala de casa, minha mãe disse: estou preocupada com você, meu filho. Você não toma café, não almoça, não janta, fica o dia inteiro no quarto lendo a Bíblia. Eu olhava para ela e dizia: mãe, eu estou comendo pão, eu estou se preparando para o futuro. Os jovens da igreja, quando terminava o culto, olhava e dizia: rapaz, você tem que passear na praça, você tem que ir para a lanchonete, tem que ir para a sorveteria, você precisa arrumar uma namorada. Termina o culto, vai na casa, se tranca no quarto para ler a Bíblia. Eu olhava para eles e dizia: eu estou comendo pão, eu estou se preparando para o futuro. Um dia eu estava de joelhos dobrados e eu falei: Deus, por que é que eu não consigo ser igual aos jovens da igreja? Deus falou no meu coração: é porque eles não vão conseguir ser igual a você. Eu falei: Deus, por que é que eu não consigo fazer o que eles fazem? Deus falou no meu coração: é porque eles não vão conseguir fazer o que você fará. Eu falei: Deus, por que é que eu não consigo ir aonde eles vão? É porque eles não vão conseguir chegar onde eu vou te levar no futuro, meu filho. Continue lendo a minha palavra, continue comendo pão, porque quem come pão se prepara para o futuro. Se você não tiver inveja, você vai dar um glória a Deus bem gostoso. Os anos se passaram, este livro já me levou em mais de 1000 cidades, em 15 estados dessa nação. Deus nesta noite está dizendo para alguém aqui: quer ter um futuro de vitória? Se tranque no quarto e leia a Bíblia. Quer ter um futuro de prosperidade? Se tranque no quarto, leia a Bíblia. Quer ter um futuro de portas abertas? Leia a Bíblia, crente. Deixa eu ver quem é que ama a palavra nesta casa. Então dá mais um glória para Ele. Isso, dá mais um glória. Diga para esta pessoa que está do seu lado: leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Tem que ler. Todo ano eu leio ela de Gênesis a Apocalipse. Já li
10 vezes. Esse ano, 11ª. E esse ano, pastor João, é uma loucura. Eu vou ler lá na minha livraria 100 livros. Eu tenho que ler 9 livros por mês. Já li 15 livros esse ano. Tem que pagar o preço, crente. Tem que pagar o preço. O conhecimento que você quer está atrás do sacrifício que você não quer pagar. Sabia disso? Quarta lição que eu vejo na morte da criança: o menino morre. Davi agora olha para Betseba e consola ela. Davi estava dizendo: eu estou sofrendo, mas a mãe está pior do que eu, porque o filho foi gerado dentro do ventre dela. E o que significa isso, pastor? Isso significa que sempre vai existir alguém que sofre mais do que você. Sempre vai existir alguém tendo mais dificuldade do que você. Você se lembra daquela história do homem que estava no caminho comendo uma banana? Ele olhou para o céu e disse: Deus, que vida miserável que eu tenho. O Senhor só me deu banana para comer hoje. Aí ele jogou a casca para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu que vinha alguém atrás dele comendo a casca da banana. E tem gente, crente, que nem a casca da banana tem para comer. Existem pessoas piores do que você. Existem pessoas que sofrem mais do que você. E agora eu quero pelo menos te dar 3 motivos de que existem pessoas que sofrem mais do que você. Primeiro motivo: você sabia que exatamente nesse horário de culto existem pessoas que não puderam estar dentro de uma igreja porque a morte os tragou durante o dia. Mas você está aqui vivo, ouvindo esta palavra, glorificando e adorando o teu Deus. Segundo motivo: você sabia que exatamente neste horário de culto existem pessoas deitadas numa rampa fria, no subsolo de um hospital, com sangue escorrendo pela boca, pelo nariz, recebendo o diagnóstico do médico que não tem mais cura, mas você está aqui com plena saúde, ouvindo esta palavra, glorificando e adorando o teu Deus. Terceiro motivo: você sabia que exatamente nesse horário de culto existem pessoas sendo vítimas de um acidente, vítimas de um atropelamento, vítimas de uma bala perdida, pessoas que vão ter que ficar para o resto da vida sentados em cima de uma cadeira de rodas, mas você está aqui com plena saúde, ouvindo esta palavra, glorificando e adorando o teu Deus. Sempre vai existir alguém pior do que você. Então deixa eu ver se tem alguém agradecido pela vida aqui. Deixa eu ver quem é grato pela saúde aqui. Se você tem um coração grato, agradeça adorando. Agradeça adorando. Agradeça. Xarabacanderebe assurabacandarai. Ei, Amanda, Arabassuri, Bicandarácia. Davi olha para Betseba e consola ela. Ele estava dizendo: eu estou sofrendo, mas a mãe está pior do que eu, porque o filho foi gerado dentro do ventre dela. Significa que sempre vai existir pessoas piores do que você. Então não reclame do ruim, porque pode piorar. E assim como Davi consola Betseba, ele está dizendo para cada um de nós que ele nos chamou e nos escolheu para sermos agente de consolo dele aqui na terra. Deus te chamou e te escolheu para você ser agente de consolo dele aqui na terra. Deus te chamou para você consolar quem está sofrendo lá fora, consolar quem está sofrendo aqui na igreja, consolar os feridos, machucados, aqueles que estão com o coração sangrando, com a alma batida. Deus te chamou para você consolar as pessoas. Alguns anos atrás eu estava no centro de uma cidade, domingo pela manhã. De repente encontrei um homem correndo na minha direção, gritando e dizendo: eu não consigo parar de fumar crack,
Eu amanheci essa noite em claro, fumando crack, não consigo parar de fumar crack. Desesperado. Aí quando ele se acalmou, eu olhei pro rosto dele e falei assim: olha aqui para mim. Você falou que amanheceu essa noite em claro, fumando crack, e você não consegue parar de fumar crack. Ele falou: sim, não consigo parar de fumar crack. Aí eu falei para ele: só que agora você está na frente de um rapaz que não ficava uma noite apenas em claro fumando crack. Você está na frente de um rapaz que ficava 3 noites em claro fumando crack. Se Jesus me libertou, vai libertar você também. Se Jesus me transformou, vai transformar você também. Se Jesus me salvou, vai salvar você também. Se Jesus mudou a minha história, vai mudar a sua história também. Deus te chamou para você consolar aqueles que estão sofrendo. Deixa eu ver quem acredita que neste ano de 2025 vai ser muito ousado por Deus aqui nesta terra para consolar aqueles que estão machucados. Só quem quer ser usado por Deus como uma arma poderosa, então pega a palavra e dá glória. Isso, pega a palavra e dá glória. Aleluia. Primeira lição: quando a criança morre, Davi encara a realidade. Segunda lição: quando a criança morre, Davi entra na casa do Senhor e o adora. Terceira lição: quando a criança morre, Davi pede pão para comer e come pão, porque quem come pão se prepara para o futuro. Quarta lição: quando a criança morre, Davi olha para Betsebe e consola ela, porque ele estava dizendo: eu estou sofrendo, mas a mãe está pior do que eu, porque o filho foi gerado dentro do ventre. Significa que sempre vai existir alguém que sofre mais do que você. E assim como ele consola ela, Deus vai te usar para você consolar aqueles que estão feridos. Quinta e última lição que eu vejo na morte desse menino: quando a criança morre, Davi deita-se novamente com Betsebe, tem um filho com ela, coloca o nome dele de Salomão, que significa pacificador. E este, a Bíblia diz, o Senhor amou. Quando nasce Salomão na casa de Davi, Deus estava dizendo para Davi: Davi, por mais que você pecou, por mais que você errou, por mais que você falhou, a sua história não termina, Davi. A sua história continua, porque nasce Salomão na sua vida, nasce Salomão na sua casa. Deus está falando para pelo menos um crente aqui: por mais que você pecou, por mais que você errou, por mais que você falhou, a sua história também não termina, a sua história continua, porque nasce uma esperança na sua vida aqui hoje. E Deus está te dizendo: não importa o que foi que aconteceu no começo da sua história, talvez no começo da sua história a sua vida foi marcada com lutas, decepções, perseguições. Talvez no meio da sua história a sua vida está sendo marcada com traições, frustrações, lágrimas, mas Deus está te dizendo: o que importa é o futuro da sua história, porque Ele tem para você um futuro feliz, um futuro brilhante, um futuro abençoado, um futuro de prosperidade, um futuro glorioso. E eu vejo no mundo espiritual, um livro grande aqui nesta casa, uma mão virando uma página. Este livro é a história da sua vida. O capítulo que começa é um capítulo de alegria, crente, é um capítulo de regozijo na sua alma, é um capítulo de vitória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem é que está sentindo? O melhor da sua história está vindo, o melhor da sua história está vindo. Ageu capítulo 2 versículo 9: a glória desta última casa será maior, será maior, será maior do que da primeira. Aleluia, aleluia.
Isaías 61, versículo 7. No lugar da vergonha, tu terás dupla honra. Eu profetizo que depois desse culto, pode chorar, irmã, é para sua alma que eu vim pregar aqui. Eu profetizo que depois desse culto, quem te viu caído, vai te ver de pé. Quem te viu se arrastando, vai te ver marchando. Quem viu você de cabeça baixa, vai ver você de cabeça erguida. Quem viu você humilhado, vai ter que ver você honrado. Quem queria ver você deitado numa lona como derrotado, vai ter que ver você em cima de um pódio como vitorioso. Quem queria ver você perdendo, vai ter que ver você ganhando. Quem queria ver você calado, vai ter que ver você profetizando a vitória e alcançando o milagre, porque o melhor de Deus está vindo aí. Deixa eu ver quem crê que o melhor de Deus está vindo aí. Isso, pega a palavra e dá mais um glória. Isso, pega a palavra e dá mais um glória. Aleluia. E agora, para encerrar, depois que nasceu Salomão na casa de Davi, passou 1000 anos de história. Quantos anos? 1000 anos de história. 1000 anos depois, veio um homem andando na terra, fazia paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, purificava os leprosos, ressuscitava os mortos, multiplicava pães e peixes, andava por cima das águas, olhava para o vento e dizia: aquieta-te, vento. O vento ouvia a sua voz, se aquietava. Olhava para o mar e dizia: aquieta-te, mar. As águas ouviam a sua voz e se acalmavam. E esse mesmo homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, estava agora atravessando uma avenida principal que ligava Jericó a Jerusalém, e que ligava Jerusalém a Jericó. Quando ele estava atravessando aquela avenida, na beira do caminho, estava um cego mendigo pedindo esmolas. Quando ele teve a percepção que Jesus estava passando por ali, de livre e espontânea vontade, sem ninguém falar, sem ninguém mandar, ele abre a sua boca e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que é que ele não disse Jesus, filho de Maria? Por que é que ele não disse Jesus, filho de José? O cego não chama ele de Jesus, filho de Maria, e nem filho de José. O cego chama ele de Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? A sua história não termina, crente. A sua história continua. 1000 anos depois, quando o próprio Deus estava andando na terra, alguém disse para ele: filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua história não termina, a sua história continua. E agora, para encerrar, o cego Bartimeu dizia: Yashua e Abashia ben Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia no original do grego tem duas conotações: miseris e córdia. Miseris no original significa miséria, córdia no original significa coração. A palavra misericórdia no original do grego significa a miséria do homem ligada no coração de Deus. A nossa miséria ligada no coração de Deus. Se a misericórdia de Deus nos impede de irmos para o inferno, a graça nos coloca para dentro do céu. E ele disse: Mestre, pede
pegue a minha miséria, porque eu sou miserável, e coloque dentro do seu coração, porque o seu coração é misericordioso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora, para encerrar, em outras palavras, quando o cego está dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo assim para Jesus: mestre, se há 1000 anos no passado o Senhor resolveu a situação de um homem que pecou, o Senhor resolveu a situação de um homem que adulterou, o Senhor resolveu a situação de um homem que pisou no tomate, se o Senhor resolveu a situação dele, resolveu a minha também. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A sua história não termina, a sua história continua, e eu profetizo que o diabo não acaba com a sua história, porque quem escreveu a sua história é o Deus desta igreja. Só quem está sentindo ele fica de pé dando glória, fica de pé dando glória, isso, fica de pé dando glória.